Boa noite a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. E é uma coisa que eu gosto, que é falar do Haiti. Coitado do Haiti. É um país tão sofrido, né? Tão pobre, mas que tem muitas riquezas por lá, que precisavam ser realçadas para que eles tivessem melhores oportunidades. Eu vou pedir o colega para passar para mim os slides. A missão de paz do Haiti, ela teve alguns focos, né? Eu gostaria de falar para vocês como que eu cheguei nessa missão. Eu sou médica do Exército desde 1996 e em 2006 eu era capitão. E a vida por lá estava muito difícil, porque eram poucos cardiologistas, a demanda era muito grande. E eu chegava no hospital cedo e ficava por ali o dia todo trabalhando, às vezes não conseguia almoçar direito, não conseguia tomar café, o dia ia se enrolando e eu trabalhando. Aí uma pessoa chegou para mim e falou assim: doutora, por que a senhora não vai para o Haiti? Nessa época eu era casada, né, com o Jorge, que é médico da polícia, também veterano. Duas meninas pequenas, uma com 9 anos, a outra com 11. Eu falei, mas o que eu vou fazer no Haiti? Aí eu sou cardiologista, naquela época eu trabalhava como cardiologista lá. E o Haiti precisa muito de um médico clínico geral, um médico sanitarista, por causa das doenças e as condições de vida naquele país. Aí ele falou assim, doutora, eu já fui na guerra. Na guerra, a gente tem tempo para descansar, tempo para alimentar, tempo para dormir. A senhora aqui não tem tempo para nada, a senhora vai morrer, vai ficar tudo por aí. Aí eu cheguei lá em casa e falei para o Jorginho, o meu paciente falou para eu me voluntariar para ir ao Haiti. O Jorginho ficou bravo, sabe? Falou assim, que isso? O que você vai fazer no Haiti? Você vai morrer lá. Por causa de dinheiro você não vai. Porque a pessoa que vai numa missão de paz, ela recebe em dólar. E assim, o nosso salário praticamente duplica, né? E a gente deixa 25% do que a gente ganha para o país. E o restante é da gente. Então muita gente vai para fazer um pezinho de meia para melhorar a casa, para comprar um carro, para ajudar um filho a estudar, mas não era o nosso caso, graças a Deus. Aí eu falei, não, mas é uma oportunidade, o senhor falou que já foi a guerra, que é muito organizado, quem sabe vai dar um descanso para a minha profissão nesse momento, mudar o ar, fazer uma coisa diferente. Aí morreu Maria, né? Não se tocou mais no assunto. O meu colega voltou do Haiti e trouxe uns vídeos do Mar do Caribe, de Punta Cana. Aí eu coloquei lá no videocassete, as meninas chegaram, viram. Mãe, que lindo esse lugar! Eu falei, é o Haiti. Se vocês deixarem a mamãe ir ao Haiti, eu vou pagar a viagem internacional da família. Aí os mercenários deixaram. Aí eu fiz a minha parte, protocolei na secretaria e me voluntariei para o Haiti. Aí se passaram 3 meses, nunca tive resposta daquele documento. Porque como que eles iam deixar uma cardiologista ir para o Haiti? Ia fazer muita falta, né? E aí um dia, tinha lá todas as manhãs, o coronel se reúne conosco, às 7 da manhã, para dar as diretrizes de trabalho do dia. E aí o coronel falou, estou chegando de Belo Horizonte, está sendo montado o batalhão Haiti e não tem nenhum médico voluntário. Aí eu falei, mas que engraçado, levantei, pedi licença e falei, há 3 meses atrás eu protocolei uma parte na secretaria me voluntariando para ir ao Haiti. Aí ele falou, eu não tive acesso a esse documento. Aí foi embora, acabou o dia, eu fui trabalhar normal. Daí 4 dias a brigada ligou para mim perguntando se eu era realmente voluntária. Eu falei que era. Aí me desligaram do hospital militar, eu fui para o 10º BI. Nós ficamos 3 meses em treinamento aqui em Juiz de Fora, fomos ao Rio de Janeiro fazer treinamento nas favelas do Rio, porque seria região inóspita, parecida com a que nós encontraríamos lá no Haiti. E aí foi trabalhar de forma diferente, vacinação, palestra, curso de primeiros socorros, curso de direitos humanos. Então foi um treinamento muito amplo,
que me enriqueceu como ser humano. Eu tive a oportunidade, parecia que eu estava de férias, trabalhava o dia inteiro, mas a cabeça muda, você vai para uma posição assim muito humana, né? E lidar com aqueles soldados, vaciná-los, dar instrução, participar de instrução, aprendi a lutar, aprendi a dirigir caminhão. Então, assim, foi muito legal. Então, foi por isso que eu cheguei ao Haiti. E lá nós tínhamos uma função social. A função social na saúde seria o atendimento aos militares e os haitianos, nos casos emergenciais. A gente não tinha como atender todos os haitianos, mas eu morava no Forte Nacional e lá as emergências iam para a gente. Eles têm uma grande incidência de doença infecto-contagiosa, né? A AIDS, a malária, tuberculose e outros. E lá eu fazia muito exame de corpo de delito, porque a Marinha prendia, os fuzileiros navais prendiam o pessoal das gangues e levava até o Forte Nacional e eu tinha que fazer o exame de corpo de delito, porque os direitos humanos tinham que ser respeitados, né? Então, foi um trabalho também que eu tive que desenvolver lá. Quanto à malária, nós tínhamos, o povo aqui tem muito medo agora de vacina, mas nós fomos multivacinados quando fomos para o Haiti. Tinha dia que a gente recebia 7 doses de vacinas. Então, eu aprendi o valor da vacina olhando os pracinhas, porque eu tive a oportunidade de acompanhá-los muitos até a morte. Morreram muitos com mais de 100 anos. E morreram de quê, gente? Morreram de velho. Morreram de doença do nó sinusal, tendo que colocar um marca-passo, porque eles eram muito saudáveis, dá muita imunidade. Então, lá tinha cólera, né? A gente foi vacinado para cólera obrigatória, hepatite A, né? O té, todas essas doenças infecciosas que a gente sabe que existem. Nós recebemos vacinas, todas que existiam. E a malária não tem vacina, então a gente chamava mefloquina. Era um comprimido que nós tomávamos toda quarta-feira para evitar de desenvolver a malária. E a gente sabia que a mefloquina poderia dar alteração hepática, então muitos não queriam tomar mefloquina porque queriam tomar cervejinha. Aí eu falava, não vai fazer mal não, o risco é muito maior se você não tomar. Tomaram, graças a Deus não tivemos nenhum caso de malária no meu contingente, que foi o 7º contingente. Com a comunidade, o Haiti tem 80% da população vivendo abaixo da linha da pobreza, né? E mais de 2/3 dos trabalhadores não possuem emprego formal. Mas tem também um grande número de artistas e tem muitos cristãos. A maioria do povo haitiano é cristão. Então, eles têm católicos, têm protestantes e tem o voodoo, que é uma religião oficial deles também, que é semelhante ao candomblé brasileiro. É um sincretismo. Muitas vezes eles escondiam os símbolos do voodoo dentro do nosso ritual católico, porque eram perseguidos pela religião. Mas foi o voodoo que fez com que o Haiti fosse a primeira nação negra liberta, porque eles sofreram muito e através do voodoo eles tiveram a coragem de enfrentar os chefes deles lá, os patrões. Capacitação profissional, já falei para vocês, né? Os militares foram treinados, recebem formação de primeiros socorros, direito internacional, direitos humanos, segurança de autoridades, que lá eles trabalhavam com isso, defesa pessoal, regras de engajamento da ONU e outras. Participação através de ações sociais em orfanatos, asilos, escolas, a gente chama de assiso. A pessoal da saúde programa palestras e orientações de primeiros socorros, de prevenção de doenças. Alguns soldados preparam atividades lúdicas para as crianças na escola e o pessoal de obra vai para reformar a escola. É tudo feito simultâneo, é muito legal. Enquanto eles estão pintando parede, arrumando cadeira quebrada, o outro está fazendo, são várias atividades diferentes. Então, isso eles fizeram muito lá, em escolas, hospitais, salvamento em casos de tormentas graves, né? Nós vimos aí o terremoto de 2010, como os brasileiros trabalharam. Nós perdemos também 12 brasileiros lá no terremoto, no lugar que eu morei.
morreram 4 soldados. E morreram pessoas de alto escalão, alta patente. A maioria eram oficiais superiores. Então, é uma coisa que atinge a todos de uma forma indiscriminada. Não é porque estava numa habitação melhor ou pior, atinge todo mundo, né? Inclusive, eu estava falando com meu marido, o pessoal do alto comando, eles ficavam em Pétionville. Pétionville é um bairro, é uma cidade, né? Ela tem menos de 300 anos, deve ter uns 250 anos, mas que é tão pertinho de Porto Príncipe que eles consideram como um bairro. E lá só tem mansões, é onde vive o pessoal da ONU, os europeus que mudaram para lá, porque o Haiti, eles recebeu também vários imigrantes de outras nacionalidades, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial. Então, poloneses, judeus, alemães, canadenses, esse pessoal mora em Pétionville, que era o lugar, e o Force Comando era em Pétionville. Então, lá parece que aqueles oficiais trabalhavam em Pétionville. E nós perdemos a doutora Zilda Arnes, né, a brasileira que estava lá exatamente no dia do terremoto. Ela era uma médica do Paraná, sanitarista, pediatra, que trabalhava pela saúde das crianças, reduzia a mortalidade materno-infantil. Foi ela que trouxe a terapia de reidratação oral para as nossas crianças, diminuindo a necessidade de internação em caso de desidratação e outras situações com risco de desidratação. Ela estava dentro da igreja. Se ela não tivesse saído da igreja, ela talvez não tivesse morrido. Mas no sair, parece que caiu alguma coisa em cima da cabeça dela. Então foi uma perda também do terremoto. Então os militares atuam também nesses salvamentos em caso de tormentas graves, segurança de comboios. E uma coisa que eu vi assim, eles trabalharem demais foi com a distribuição de água potável e não potável. O caminhão-pipa anda 24 horas dentro do Haiti. Por quê? Eles têm dificuldade de saneamento básico, não tinha água filtrada e não tinha uma condição de ter. Então o Exército Brasileiro, através da engenharia, furou muitos poços artesianos. A água era encontrada a 150 metros de profundidade. Então onde se conseguia aquela água, olha que maravilha para quem residia ali perto, né? Era muito bom para eles. Então o caminhão-pipa também distribuía essa água. A missão no Haiti, a nossa missão, seria garantir os poderes constituídos do Haiti. O Haiti, a gente brinca que tudo eles resolvem na violência. Tipo assim, é um povo diferente. Eu já estudei isso, pesquisei, porque nós tivemos a escravidão no mundo todo. Mas por que lá foi o primeiro lugar a ser liberto? Será que é só porque eles tinham uma descendência francesa e os ideais da Revolução Francesa de igualdade, liberdade, fraternidade os estimulou essa independência? Ou é pela etnia negra que ali existe? Porque é diferente, sabia? Os negros que foram levados para o Haiti são diferentes dos negros trazidos para o Brasil. Você vê que aqui o povo não reage, né? A gente vai se adaptando às dificuldades, vai desenvolvendo resiliência, eles não aceitam. Quando eu estava lá, eu presenciei uma missão real, porque eu trabalhava muito também na saúde, e eu pedi o pessoal da cozinha para deixar para a gente alguma coisa, porque às vezes não dava para ir ao refeitório. Aí eles deixavam um pote de doce, suco e pão de forma. Aí, um momento lá, falou, você vai ter que ir, pega a mochila e sai. Aí, nós entramos, a nossa ambulância chamava Urutulância. Ela é uma ambulância que está até para fazer pequenas cirurgias dentro dela. E ela tinha umas guilhotinas que cada militar ficava num buraco daquele com o armamento para atirar ou se defender, né? No início eles sempre usam balas de borracha, não são verdadeiras, mas se for necessário, usa a outra real. Então, esse dia que teve essa missão real foi porque
o feijão passou para $5. Eles vivem com $1 a $2 por dia. Como é que eles iam comprar feijão ou outra comida? Isso significaria que a pobreza ia ser mais extrema. Pois eles foram todos para o Palácio Nacional para tirar o presidente. Aí o poder tem que ser mantido, não tem? Tem que ser constituído. Então aí a missão de paz tem essa função. Era para ninguém querer ser presidente nos Estados, lá no Haiti, porque todos os presidentes são mortos ou depostos. Não tem outra finalidade. Você político, ou eu vou ser morto ou eu vou ser deposto. Então, para preservar o presidente da ocasião, foram todos lá. Era barricadas, pneus quebrados, pedrada, eles jogam pedra nos militares. É uma situação difícil, não é fácil não. Então, seria garantir os poderes constituídos do Haiti. E eles são muito bravos, né? Você vê quantas missões já teve lá no Haiti e não resolvem, sai a missão de paz, as gangues tomam conta de novo. Então, assim, é um povo que não aceita a influência americana. Você tem a República Dominicana ao lado, com resorts maravilhosos, o Haiti com a mesma praia maravilhosa vazia. Por quê? Porque não tem segurança, o povo não aceita a influência de fora dos americanos. E também para coibir o tráfico de drogas, né? Porque passa muitas drogas pelo Haiti. Por causa do canal do Panamá, as drogas são levadas por ali e chegam muito facilmente nos Estados Unidos. A garantia da lei e da ordem preparando a Polícia Nacional do Haiti a continuar a garantir essa lei e a ordem sem corrupção, porque a corrupção lá é muito alta, quando da retirada definitiva das tropas da missão de paz. E coibir os sequestros, porque lá tem muito sequestro, até hoje tem. Eu estava lendo e realmente acontece. Teve um dia que eu estava no Forte Nacional e eu levantava muito cedo, porque a gente tinha... Eu era a única mulher no Forte, então eu tinha muito uma relação de irmã mais velha com o comandante, de mãe dos meninos. E eu estava contando para as meninas que eu tive a oportunidade de passar lá o Natal, o Ano Novo, né? A Semana Santa, o Dia das Mães. Então a gente fazia eventos sociais também para melhorar, né, o moral da tropa, como se diz, né? E lá num dos dias que eu estava preparando a Semana Santa, que seria a Semana Santa em Senado, o soldado chegou e falou: doutora, tem uma mulher lá embaixo que eu não consigo entender nada que ela fala. Ela está sozinha com um haitiano. E aí eu fui, ela tinha sido sequestrada, ela era esposa de um dos funcionários da MINUSTAH, que era a missão de estabilização do Haiti na época, e ela foi sequestrada, ela foi fazer compras, porque lá tem lojas bonitas, tem supermercado, e aí ela foi sequestrada. E ela passou uns 5 dias só se alimentando de frutas, e esse haitiano a levou até o forte para ser ajudada. E lá no Haiti, onde eu morava, no forte, tínhamos nós, né, a terceira companhia, que era o pessoal de Juiz de Fora, tinha o policial do Haiti e tinha o policial da ONU. E eu sabia que eles eram extremamente corruptos. Então, o que eu fiz? Quando eu peguei a mulher, levei ela para dentro do consultório, fiz a anamnese. Na anamnese, eu já peguei os dados pessoais dela, endereço, telefone, nome do marido. Aí eu falei: não, a polícia da ONU tem que ser melhor do que a polícia do Haiti. Aí fui lá e falei para ele que eu estava com uma senhora sequestrada, o marido era francês. E aí, você sabe que eu levei ela para lanchar, ela preocupada que o haitiano comesse também, ela falava que ele era o salvador dela. E dentro de pouco tempo chegaram pessoas para buscá-la da ONU. E aí passou um tempo, eu fui para uma outra base lá, me levaram num restaurante francês para conhecer. E lá uma pessoa levantou e veio ao meu encontro. Eu não sabia quem era e meus colegas morreram de rir. Não é possível, você tem amigo até aqui no Haiti. Mas eram da família da senhora que eu tinha ajudado, a senhora que tinha sido sequestrada. Então era uma das coisas também. O horário aí você me fala, tá?
Então, a visão para o governo brasileiro, o comando da Força de Paz no Haiti poderia auxiliar o país à pretensão de ser membro permanente do Conselho de Paz da ONU. Isso ainda nós não conseguimos, nós somos membros temporários e assim a gente é suplente, né? Foi a primeira vez que as tropas de várias nações foram dirigidas pelo Brasil, eram 16 nações diferentes. Isso também foi uma riqueza grande, porque a gente, como médico, tem que atender todas as pessoas de uma forma indiscriminada, então, oportunidade de o que eu escrevi naquela placa, né? A medicina é universal, qualquer que seja a língua, qualquer que seja a cultura, a doença é a mesma, a conduta é a mesma. E foi tradição do Brasil, né? O Brasil já tem uma tradição em participar de operações de paz, tem várias missões, né? Remoção de minas na Nicarágua, em Honduras e na Guatemala, a próxima. O Brasil também participou de missão no Chipre, no Timor-Leste, na fronteira do Egito com Israel, já em 1957 a 1967, foi o Batalhão Suez, foi a primeira experiência das Forças Armadas em missões de paz, com mais de 6 mil militares participando. Você vê, o nosso era 3.500, aí tinha 6 mil militares. E na República Dominicana ele esteve de 1965 a 1966. A missão foi considerada ingerência, né, a uma nação soberana, porque o presidente lá tinha sido eleito, e tinha sido eleito era de esquerda. Próximo, o Brasil também esteve em Angola, em 1995 a 1997, foi um batalhão de infantaria, eles tinham que desativar várias bombas, então eles ficaram muito chocados, os nossos militares, porque eles tiveram muita gente mutilada, né? Que as pessoas vão andando, não sabem que tem uma mina, e aí quando vê tem a perna decepada, o braço, aí trabalhar com isso realmente mexe com a cabeça de qualquer um. A missão de paz ela só pode durar 6 meses, para você voltar você tem que vir, dar um tempo e voltar, porque é realmente uma condição muito inóspita, né? Pode mexer com a cabeça da pessoa. A última missão que o Brasil participou, vocês não vão acreditar, o Brasil ainda está participando de uma missão de paz, não sei se vocês sabem, tem uma missão de paz aí desde 1978, o Brasil participou da Força Tarefa Marítima, Força Interina das Nações Unidas no Líbano, criada para monitorar as águas territoriais libanesas e impedir conflitos, chama UNIFIL-MTS. Ela foi criada em 19 de março de 1978 e ela foi renovada em 2011 e devido à pressão dos Estados Unidos e Israel, né, os 15 países que participam da ONU decidiram que ela vai terminar em 31 de dezembro de 2026. E aí em 2027 eles vão sendo retirados aos poucos para garantir a segurança e a vida deles. Então, todos nós, eu não sabia que o Brasil estava nessa missão, eles estão lá, os nossos militares da Marinha e da Aeronáutica, e eles têm sido bombardeados lá. Então, já morreram três militares dessa Força de Paz, mas, graças a Deus, brasileiro não teve ninguém ainda. Então, é uma coisa perigosa, né? O Brasil, então, ainda participa da UNIFIL no Líbano desde 2011. O Conselho de Segurança da ONU, isso eu já falei, retirou, né? Vai retirar até 2027 todo mundo de lá. E o Israel pressiona muito porque fala que a UNIFIL falhou nessa missão de proteção do mar. E, querida Leandra, tá bom? Porque diz que o Hezbollah ele é muito forte nessa região. E o Israel às vezes acha que eles usam o fato daquela região estar pacífica para bombardear Israel.
Então, realmente, eu fico com pena de quem está lá, deve ser muito difícil, e dos familiares que estão aqui, né, gente? Porque eu lembro que as minhas filhas ficavam no final da missão querendo saber quando que eu voltaria, e os aviões chegavam lá, estragavam e ia até consertar, e eu falei, outra hora era problema com combustível, eu falei, gente, esquece da mamãe, o dia que a mamãe chegar, vocês vão ver a mamãe dentro de casa, porque para tirar qualquer expectativa, né? Então, eu já falei sobre isso, que o Brasil ainda participa da Unifil. Esses aí são os carros que a gente usava, tá vendo? Eles são uns carros de combate diferentes, são bem protegidos, né? E eles andam na terra, andam no mar, e eles são todos assim, branquinhos. Valores e crenças, né? As melhorias. A segurança interna está garantida graças à força de paz sob o comando da ONU. E essa é a sensação que o haitiano tem quando a força de paz está lá. Inclusive, exige-se que uma parte do dinheiro que a força de paz ganha tem que ser gasta dentro do país deles. E vocês vão ver assim, eu não tenho quase foto com haitiano, embora eu tenha feito inúmeros atendimentos, porque era proibido, a gente não podia de jeito nenhum bater nada que demonstrasse pobreza, dificuldade, que diminuísse a condição de vida deles. O meio ambiente, já falei, isso aí é uma coisa legal que eu não falei, a limpeza das ruas. Lá existe toneladas de lixo, assim, vocês veem um prédio de 11 andares, só de garrafa PET. Porque eles não têm água potável, então eles tomavam a Pepsi-Cola e a Coca-Cola, porque é mais limpo, né? E então vai jogando aquilo fora. Aí o exército vinha, limpava, voltava, tá tudo sujo de novo. O que nós vamos fazer? Vamos colocar luva nesse pessoal, vamos ensinar eles que tem que limpar e manter limpo. Então eles pegavam voluntários e davam cesta básica para essas pessoas, para estimulá-los a aprender a importância da limpeza do local. Já falei da garantia da lei e da ordem. O Brasil, como que ele chegou lá? Vou falar um pouquinho para vocês da história do Haiti. Em 1697, a parte ocidental da ilha espanhola, né, onde fica hoje o Haiti, foi cedida à França pela Espanha, chamado Santo Domingo. E a região torna-se a mais importante e rica possessão francesa das Américas, porque eles produziam a cana-de-açúcar. E o açúcar era muito caro na França para fazer todas aquelas guloseimas, levava açúcar, então ele era muito valorizado. E o haitiano, ele trabalhava até 14 horas por dia na cana-de-açúcar e era muito maltratado, como todos os escravos. E aí, o que aconteceu? Veio a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, chegou a um ponto que o rei e a família foram mortos e essa informação chegou lá. Então, começou a haver uma desconfiança entre os escravos e os donos de fazenda. E aí tinha um escravo que ele tinha sido liberto e tinha estudado, que é o Toussaint Louverture, que é um líder haitiano que só de vitória contra franceses, espanhóis e ingleses, eles ganharam 20 vezes. Ele era um líder nato e ele, por ter sido liberto e ter estudado, ele também tinha fazendas. Então, quando começou essa violência de decapitação dos fazendeiros, ele era muito diplomático. Ele saiu do Haiti, foi para as montanhas, mas lá ele fez uma nova liderança com pessoas mais amenas e voltou. Mas os brancos que tinham sobrevivido às primeiras decapitações, eles não quiseram fazer acordo com esse exército haitiano. Aí eles foram realmente para a luta. E aí eles em 1794 foi o fim da escravidão e depois em 1804 veio a independência do Haiti. Mas o que vale você ser independente se você não é reconhecido, né?
Eles até, o Dessalines, que era um outro líder que ficou no lugar do Toussaint Louverture, que ele foi preso, foi para a França lá e morreu de tuberculose. Aí o Dessalines ficou no lugar. Ele se proclamou rei, construiu castelo no Haiti, mas acabou sendo vencido também porque não teve o reconhecimento internacional. Como eles falam que mataram todos os brancos, o que é matar todos os brancos? Para o haitiano, branco não é branco por pele, branco é estrangeiro, é todos que não são haitianos. Aí eles foram condenados a pagar uma multa de 150 mil francos. Seriam bilhões, 20 bilhões se fossem hoje essa quantia. Aí depois que teve todo essa revolução, essa dificuldade que o Haiti passou, ele tendo que pagar essa multa que não acabava nunca, ele foi cada vez ficando mais pobre. E uma muito o Haiti é que ninguém lá paga imposto, porque não tem dinheiro. Então, como que um país investe em si mesmo se não tem imposto? Eu sempre falo para o meu marido, olha aí, imposto demais, Nossa Senhora, paga imposto, paga sem reclamar, porque pelo menos a gente vê onde que está indo. Tem corrupção? Tem. Mas e se não tivesse os impostos? Nós não estaríamos aí. O Caetano Veloso fez uma música, o Haiti é aqui? Lógico que o Haiti não é aqui, não tem nem comparação. No Haiti, gente, pensa num país onde você não tem uma escola organizada, um hospital organizado, uma saúde pública organizada, não tem saneamento básico, não tem luz, as pessoas dirigem sem carteira, andam buzinando pela rua igual maluco, sabe? Não tem transporte urbano, você vê que a gente fica no ponto do ônibus, demora um pouquinho, a gente fica irritado. Imagina você tem que ir trabalhar, tem que sair para um outro local e você não recebe ajuda, não tem um meio de transporte. Chega uma dessas saveiros com banquinhos laterais, senta a primeira remessa, a segunda vai sentar no colo daquela, a terceira no colo daquela. Enquanto vai cabendo, eles vão colocando, chama tap-tap. E ali sai pela cidade distribuindo o povo. Então, depois veio a ocupação norte-americana. Os Estados Unidos ocuparam o Haiti em 1915 e 1934. Veio a ditadura do Duvalier, que era o Papa Doc, né, que ficou de 1957 a 1971, foi considerado uma ditadura. Eu tive a oportunidade de conhecer uma haitiana aqui no Brasil, que era descendente de europeu, que ela falou, eu não sei como eles falam mal do Baby Doc e do Papa Doc, porque o Haiti era uma maravilha, a gente vivia em paz. Hoje essa mulher mora em Niterói, tem 20 padarias em Niterói, e tem saudade dessa época, da ditadura do Duvalier, que foi o filho e o pai. Mas ele migrou para cá, não ficou lá não. A senhora? Esse Cláudio Duvalier não veio para o Brasil, não. Quando ele foi exilado, ele foi para os Estados Unidos. Não, ela veio. Era bom, mas ela veio para cá, né? Mas ela deve ter vindo em outra época, né? Ela não tem muitos anos que ela está no Brasil, não. O novo governo, né, sob a nova Constituição, porque o Brasil foi para lá com a missão de fazer as novas eleições. Foi quando entrou o presidente Prível. Então, depois do Duvalier, veio o padre Jean-Bertrand Aristide. Ele também foi deposto com um golpe em 1991 e foi para a África do Sul. E esse padre, ele tinha horror aos americanos. Ele falava, se você não tem uma arma, venda a sua roupa do corpo e compre uma para matar os seus Estados Unidos, os americanos. Então, isso daí para você ver como é difícil para eles assimilarem a cultura dos outros, né? E o Exército Brasileiro, em 2004, as gangues já eram formadas em Gonaives, que é uma cidade haitiana, teve uma insurreição muito grande, e aí a ONU determinou que ia ter uma nova missão de paz. E aí não tinha nem como entrar lá. Os aviões passavam, jogavam os fuzileiros navais,
eles se adaptavam lá e depois pegavam as viaturas, né, por mar, né? Então foi muito difícil para eles também. Então a ONU aprovou o envio da Força Militar Interina com 3,5 mil soldados liderados pelos Estados Unidos em 30 de abril. Depois fizeram que foram os outros, né? Com cerca de 6,7 mil soldados e 1,6 mil policiais civis. A missão era comandada pelo Brasil, que mandou a maior parte dos militares, 1,2. Essa missão para nós, como militar, foi muito boa, porque os nossos quartéis foram reformados, né? Porque quando eu fui para lá, que eu era chefe da seção lá, eu vi que todos aqueles mobiliários, aquelas coisas eram nossas. Do jeito que eles foram, eles voltariam. Então lá nós tínhamos equipamentos que nós não tínhamos aqui no Brasil. Então isso tudo veio para enriquecer os nossos hospitais e os nossos quartéis. Fardamento, munição, armas, tudo foram melhorados na época da missão de paz. Nós aqui, você vê que o nosso exército, ele é mais um exército de paz. A gente, graças a Deus, não tem uma guerra. Mas com o convívio com outras nações, a gente vai se aprimorando e vai melhorando também, para não ficar muito para trás, né? Lutar pela vida como um soldado. Próximo aí, né? O Brasil, a foto, pode pôr a foto dos militares. Os militares faziam isso, gente, durante o dia todo no Haiti, porque as equipes eram revezadas, né? E eles chegavam chorando no quartel. E eu não tinha um tranquilizante para dar para eles, porque se descompensasse lá tinha que ser repatriado, não podia. Então o que eu fazia? Militar, principalmente os infantes, não gostam de ficar lendo, não. Eu tinha livros para dar para eles lerem. E eu levei papel canson, aquarela, lápis de cor, hidrocor. E aí eu ofereci uma bandeja com papel canson para eles desenharem e mandava colocar soro com Plasil, doutor Jarbas. Porque dava um soninho, aí eles dormiam, acalmavam, vida que segue. Né? Porque eles não podiam ser repatriados, eles tinham que terminar aquela missão junto com a gente. Mas olha como é a estrutura das casas, eles ficavam chocados. E dizem que o que levou muito o militar brasileiro a se adequar à missão de paz é o fato da humildade, da descendência semelhante, né? E muitos eram do Rio de Janeiro, moravam em comunidades, então já sabiam mais ou menos o que o povo haitiano também estava passando. O próximo é a bandeira do Haiti. A bandeira do Haiti é isso que está aí, é azul e vermelho. Na época que a França era a dominadora, a colonizadora, tinha o branco no meio. Com a Revolução eles arrancaram o branco fora para ficar só o azul e o vermelho. Esses canhões aí ficavam lá onde eu morava, lá no Forte Nacional. O Forte Nacional foi todo revitalizado, ficou lindo, os soldados arrumaram tudo, fizeram horta, fizeram jardim, colocaram luz, os haitianos em volta no teatro jogavam bola, cantavam, dançavam, rezavam, até de madrugada. Aí veio o terremoto, destruiu tudo, ainda morreram 4 soldados que estavam lá, é muita dó, né? Gente, isso aí eu coloquei porque aqui, essa foto de cá, é chamada cozinha do inferno. É isso que tem mesmo, essa sujeirada, porco andando para todo lado. Você não vê um cachorro no Haiti, um gato no Haiti, um rato no Haiti, porque eles comem tudo. Só tem porcos, os porcos andam no meio da bagunçada, é esgoto e eles vendendo o alimento, sempre assim, com o corpo muito coberto, porque 45 graus na sombra, as mulheres usam muitos chapéus, os homens também, né? Ali a sujeira, né, para vocês verem, e lá é a cozinha do inferno, ela está preparando alimento no meio da sujeira, tá vendo? Os militares ficavam chocadíssimos lá. O próximo, eu tenho 2 filhas, né, gente? A Ana Tereza, que é pediatra, e a Ângela, que é cirurgiã geral. E tem a Daiane, que é metade filha, porque ficou com a gente até virar advogada, né? E esse é o meu filho, o outro filho, o filho haitiano, o Steve Clotaire. O Steve era meu intérprete lá no Haiti. Ele tinha 18 anos.
E ele já tinha vindo ao Brasil no programa da Regina Casé e falou que tinha vontade de vir morar no Brasil, de fazer medicina aqui, porque ele trabalhava com os médicos brasileiros e gostava muito do jeito dos médicos. E aí ele voltou para o Haiti e eu fui para o Haiti. E ele caiu de intérprete para mim, lá na minha formação sanitária. E ele tinha uma jornalista que andava sempre com ele, que era a Mariana Reed, da Viva Rio, e a Mariana ficava sempre levando o Steve para todas as atividades e acabou ficando minha amiga também. Aí ela falou, o Steve vai morar no Rio de Janeiro. E era na casa dessa haitiana, que ela tem 20 padarias lá em Niterói. Engraçado que a mãe biológica do Steve tinha o mesmo nome da mãe adotiva aqui no Brasil. Então, essa senhora o adotou perante a embaixada e eu falei para eles assim, olha, se precisar de mim, eu moro em Juiz de Fora, eu estou às ordens, mas só depois de dezembro, porque a missão para mim acabou em maio, mas a gente leva 6 meses para ser desmobilizado, porque muita gente volta doente, volta com problema, então são 6 meses para você voltar a trabalhar como você trabalhava antes. E aí, deu dezembro certinho, a Mariana apareceu aqui com o Steve na minha casa, porque o haitiano não tem água para tomar banho, então ele fede. O soldado falava com ele assim, Steve, vai tomar banho. Aí ele falava, a doutora não gosta que fala assim comigo não. Eu falei, não gosto mesmo não. Pede ele, por favor, para ir tomar banho. Então, eles usam muito perfume. E o perfume que eles usam é o quê? Perfume francês, porque lá é a facilidade de comprar perfume francês. Então, eu acho que essa senhora devia ser muito refinada lá no Rio de Janeiro, só ela e o marido, ela já de idade, e o Steve lá deve ter incomodado. Aí, vamos levar para a doutora. Aí chegou aqui em casa, eu falei para ele assim, olha, Steve, o negócio é o seguinte, aqui em casa, cada um tem o seu quarto e ninguém vai entrar no quarto de ninguém sem ser convidado, tá bom? Lá em casa é uma casa grande. Essa porta, quando estiver fechada, é para você não entrar. É a hora que eu quero ficar sozinha com meu marido. Outra coisa, não traga ninguém da rua para cá. É só você. Porque eu tinha 2 meninas. Eu e o Jorginho ficava trabalhando o dia inteiro. Tinha funcionário na casa, mas eu tinha que pôr regras, não é? E ele ocupou a dependência de empregada, que tinha uma entrada independente. E a nossa cozinha sempre foi do lado de fora, então o principal estava livre, que era a alimentação, né? E aí eu falava para ele, quando você sair para passear, você entra, vai para o seu quarto, pode ir na cozinha comer o que você quiser, mas não entre no quarto dos outros, se a porta estiver fechada, você também não entra. Eu sei que ele morou 2 anos conosco, ele fez o curso do ensino médio no Colégio Jesuítas. Ele é um poliglota, ele só tem dificuldade de escrever, mas a Raquel Hungria, quem conhece ela do meu clube lá do Rotary, ela deu aula de português e ele conseguiu acompanhar. Então ele terminou os 2 anos, ele passou para Relações Internacionais no Rio de Janeiro. Só que tinha tido o terremoto de 2010 e ele tinha perdido o padrasto e o avô, e ele estava doido para ir ao Haiti. Falei, Steve, não vai, ninguém vai ter dinheiro para te trazer de volta, você vai acabar ficando lá. Dito e feito, foi e ficou. Né? Agora, hoje eu procurei e achei essa carinha bonita dele, ele é desse jeito mesmo, e ele continua trabalhando para a Viva Rio, e ele está em parceria com a Estácio de Sá aqui no Brasil, porque quando ele morou conosco, ele conseguiu o título de professor de francês, ele dava aula para os militares que foram nas próximas missões. Então esse é o Steve Clotaire. Próximo, aí mostrando como é o Haiti, né? Próximo. A previsão de uma nova missão foi publicada em 22 de setembro de 2025, que o governo dos Estados Unidos queria fazer uma nova missão para o Haiti. Mas com essa monte de guerra aí, isso aí está adormecido, né? Mas acredito que se fizerem vai ser uma coisa boa para eles. Próximo. Atualmente o Haiti não tem presidente, o último presidente foi morto, como todos são mortos. Existe lá o
o CPT, que é o Conselho Presidencial de Transição. O judiciário deles está muito enfraquecido, né? E eles estão vivendo assim, com aquele monte de gangue lá, fazendo estardalhaço. Próximo. Daí, tá vendo, gente? É como os militares enfrentam as gangues, ó. Eu lembro que nesse dia que nós fomos lá nessa missão real, era quase 5 horas da tarde, não chegava nenhum alimento, não chegava informação, o que estava acontecendo. Eu estava dentro de uma urutulância, tinha vários militares comigo lá, o comandante era um major, e assim, nós estávamos com muita fome. Aí o que eu fiz? Entrei dentro da ambulância, peguei uma bandeja de curativo, passei bastante álcool para um lado para o outro, aí peguei chamei meu pai de oleiro, peguei um rolo de papel higiênico, porque não tinha guardanapo, e pegava um pão, geleia, pão, embrulhava, pão, geleia, pão. Aí eu tinha contado quantas pessoas tinham ali. Aí falei com o pai de oleiro, pega um para você e vai dar um para cada um. Aí ele foi lá, deu um para cada um. Aí quando terminou, todo mundo lanchou, o major chegou para mim, eu era capitão. Helena diz, se você não fosse casada e eu não fosse casado, eu ia te pedir em casamento agora, porque você acabou de salvar a minha vida. E olha, você é danada, porque você contou, todo mundo comeu e ainda sobrou. Então, gente, é isso aí. Próximo. Esse aí eu já falei, o Brasil comandou os 16 nações, né? Próximo. A cólera no Haiti, vocês vão falar que a missão de paz, se vocês virem a avaliação da missão de paz no Haiti, ela é negativa. Vai falar que aumentou a violência, que aumentaram a cólera, que aumentou o desrespeito aos direitos humanos. Mas se você procurar bem direitinho, você vai ver que não é que aumentou, não conseguiu exterminar. E a cólera, por causa da falta de estrutura sanitária do Haiti, ela foi agravada pelo terremoto de 2010, que destruiu tudo, né? Próximo. Isso daí foi uma pena. Quem foi na palestra do Instituto Histórico, eu tive a oportunidade de levar alguns quadros do Haiti, né? Porque a pintura é maravilhosa. E é vendida a preço de banana. Tipo assim, eu compro uma tela do tamanho dessa mesa aqui, dessa parte de vidro, por $50. Aí eu atravesso a fronteira e chego lá na República Dominicana. O negócio é vendido por $400. Então, gente, tinha que ter, igual as nossas cooperativas que fazem com as nossas artesãs, bordadeiras, tricoteiras. A gente não vê isso no Nordeste, no Vale do Jequitinhonha. Tinha que ter uma organização para exportar as obras de arte deles. Aqui embaixo eu trouxe 3 peças feitas por 4 de madeira. Essa Nossa Senhora com esse oratório, ele foi comigo ao Haiti e voltou, inclusive com a Nossa Senhora de Fátima. Só a coroinha que é outra, porque eu perdi no aeroporto, a original dela. A gente lá rezava muito, nós rezávamos o terço toda semana, não sei se era terça ou quarta-feira, eu sei que eram 8 computadores só que nós tínhamos na base, e o padre deixava eu usar o dele no dia do terço, que era o que eu comunicava com a minha família. Tem aqui o diploma da ONU, um diploma que eu recebi da maçonaria, e tem aqui também uma poesia que a Ângela, minha filha, fez para mim quando eu estava lá. Ela tinha 9 anos, que eu vou ler para vocês. E ali é para mostrar para vocês como que a pintura do Haiti é vendida pela República Dominicana. Vocês podem entrar na internet que vocês vão ver. Pintura a óleo, flores, mercado de verduras, República Dominicana, 1984. 13.688, que é o dinheiro da República Dominicana, tá vendo? Mas sai por isso aí que eu falei para vocês, $400, $500. Próximo, já está acabando já, só tem 2.
É mostrando para vocês como a mulher haitiana é cuidadosa com os filhos. Apesar de não ter nada, não ter dinheiro, não ter água, as crianças são tão arrumadinhas, tão bonitinhas. Quando vão, você vê na escola aqueles uniformes que a gente usava antigamente com suspensório, as saias com prega, sabe? A camisinha muito branquinha, os tererê no cabelo. Os militares ficavam encantados com essas crianças. Próximo. Gente, pense no Haiti, reze pelo Haiti. Tanta miséria, tanta injustiça, tantos abusos. A única maneira que encontraram de chamar a atenção para o sofrimento do povo haitiano foi mergulhar nesse sofrimento e partilhar a vida ao máximo, arriscar as suas vidas nas águas afastadas, infestadas de tubarões. O povo haitiano sempre se lembrará de vocês. Isso foi dito para os brasileiros, tá certo? Então, agora eu vou terminar com a poesia que a minha filha fez. Eu vi só quando eu cheguei de lá. Mamãe, você tão trabalhadora, responsável e muito mais, tão inteligente e que está com a gente nas horas difíceis. Mãe, você é demais. Quanta coragem ser a única mulher a ir ao Haiti no Forte Nacional, ficar entre mais de 200 homens. Não sei se teria tanta coragem. Te admiro muito. Sempre te admirarei. Você estuda, trabalha e muitas outras coisas. Mãe, o mais merecido feliz Dia das Mães. Maravilhosa, amiga, médica, amada e educada, Ângela Caroline. É a nossa cirurgiã. Então, gente, muito obrigada pela oportunidade, viu? Adorei estar aqui com vocês. Estou aberta a alguma pergunta que vocês queiram fazer.